Da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Toca a ficha, André. Um abraço para todo mundo ligado no Troca de Passes. O Vasco treinou hoje pela manhã, encerrou a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu amanhã, 9h30 da noite, aqui no estádio Newton Santos, pela segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Fábio Carilli deve armar um time mais ofensivo, tirando um dos jogadores do meio de campo. Ele jogou com 3 volantes contra o Flamengo para a entrada de mais um atacante, que pode ser o angolano Lloyd Augusto. Ele que dos últimos 3 reforços contratados pelo Vasco foi quem mais atuou contra o Flamengo no final de semana. O Lloyd jogou pouco mais de 30 minutos. O Carilli vai ter também o retorno do Paulinho, que não jogou no final de semana porque estava suspenso no Campeonato Carioca. O Tietê ainda é dúvida, se recupera de uma lesão no joelho direito que ele sofreu ainda no clássico contra o Botafogo. Faz tratamento diário, a expectativa é de que ele possa ser relacionado e fique pelo menos com uma opção no banco de reservas. O zagueiro João Vitor, que sentiu dores na coxa direita no clássico contra o Flamengo, treinou normalmente essa semana e deve ser titular ao lado do Lucas Freitas. Vasco, que não vence o Nova Iguaçu há 2 anos, desde 2023, de lá para cá, 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas, uma eliminação na semifinal do Campeonato Carioca do ano passado e agora tenta reencontrar o caminho da vitória nesse jogo de amanhã, 9h30 da noite, aqui no estádio Newton Santos, tá certo? A questão é que todos os ingressos estão esgotados para esse jogo, hein? Casa cheia, hein, no Newton Santos. Vamos trazer aí o campinho do Vasco. Tomara, porque no clássico ficou bastante espaço vazio ali. É, mas acho que é por causa do carnaval, né? Sei. Calor. Vamos trazer então o provável Vasco aí para o jogo de amanhã. Tem Léo Jardim no gol, é claro. Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, Lucas Piton no lado esquerdo, Hugo Moura e Paulinho de Paula ou Matheus Carvalho ali no meio campo, tá? Matheus Cocão. E Felipe Coutinho como meio armador. Ryan do lado direito, o Lloyd Augusto ou o Jair e o Verratti como o centroavante. Esse é o time do Fábio Carilli. Bastante dúvida aí para esse Vasco, né? Se o Jair vai jogar, seria importante poder contar com o Jair, né, no meio campo. A defesa... Acho que se o Jair jogar, ali vai a opção para o Moura ali, né? Ele mudou contra o Flamengo, né? Ele não... Até porque ele não tinha Paulinho e... mas eu acho que contra o Nova Iguaçu ele vai no 4-3-3, acho eu. Eu acho que ele vai jogar com 2 caras do lado do campo para dar velocidade. E não com os 3 volantes. E não com os 3 volantes, eu acho. Pode ser. O Ryan tem sido uma boa alternativa para o ataque, né? Em termos de velocidade, de ser uma válvula de escape para esse ataque do Vasco. Claro, eu não imagino que o Vasco vai ter a mesma postura que teve contra o Flamengo, assim, mais tão defensiva. Embora que ele fez pressão alta, achei que no primeiro tempo do Vasco contra o Flamengo foi um jogo, assim, taticamente bem jogado. Uma pressão o Ryan teve 2 chances. Num contra-ataque, né? O Coutinho conseguiu dar uma baita passe. E outra e se ele fizer a escolha por não jogar o Lloyd, ele deve fazer com o Hugo Moura de primeiro, Paulinho aqui do lado esquerdo, como ele fez no início da temporada, e o Jair pelo lado direito, né? Para poder deixar Coutinho, Ryan e Verratti na frente, daí no caso, né? São as possibilidades aí do Fábio Carilli para tentar encontrar o Vasco ideal, pensando num Vasco que ataque um pouco mais, né? Acho que ele vai tentar incomodar o Nova Iguaçu. Porque esse time mostrou-se bem com esses 3 volantes. E a Copa do Brasil, né? Não tem mais a vantagem de jogar por empate no jogo, então tem que vencer o jogo. Se não vencer, vai para os pênaltis, né? Então acho que o Carilli vai, não é arriscar, mas vai ter uma outra estratégia em relação ao que fez contra o Flamengo. Eu também acho, estou contigo. Sabe que eu estava conversando com o vascaíno, porteiro do meu prédio, fanático. E eu estava pontuando como eu achei que o Vasco fez um bom primeiro tempo. Eu acho que esse Vasco tem que competir. É um time que ele é feito, tem as suas fragilidades para jogar com bola no pé, para manter posse de bola. Mas então que compita, que esteja bem armado taticamente. Eu achei que nessa partida foi uma das mais equilibradas do Vasco sob o comando do Fábio Carilli. Diante do que ele tinha como opção. Para neutralizar os 2 caras de Verratti e acabar de chegar. Como é que ele vai pôr logo de cara? Ele não tinha 2 volantes, 2 desses meias, vamos dizer, importantes. Então ele construiu algo que ele conseguiu, sim, no primeiro tempo, conter o Flamengo e teve chance de sair na frente do placar. Mas meu amigo vascaíno estava achando que esse Vasco ataca pouco, que está com pouca força ofensiva. Ela caracteriza os jogadores. Agora que ele ganhando um pouco mais, pode ser que melhore, né? A entrada do Ryan acho que é uma boa opção por ali também, né? Boa opção. O Coutinho está melhorando seus movimentos, né? Fisicamente você vê ele mais leve, né? Vai pegando mais confiança nisso.
E o talento que tem. O Pedrinho está tentando trocar o pneu com o carro andando, né, na verdade. Porque essa situação toda do Vasco é muito complicada. Aí veio o Garré, veio o Lloyd, veio o outro menino de Portugal, o Raia estava na seleção, voltou. Então, aos pouquinhos, né, dentro da dificuldade, ainda o Carille vai recebendo jogadores. E agora ele vai ter que arrumar o time, tentar achar soluções nos jogos mesmo, porque treino mesmo, né? Jogar o final de semana, joga quarta, joga o final de semana, depois vem e começa a jogar brasileiro. Então, assim, o Carille tem essa dificuldade de tentar encorpar e adaptar esses caras aí com o calendário em andamento. Né? O Flamengo é clássico dos milhões, mas hoje o Vasco não está em condição de negociar com essa rivalidade. O Vasco não está em condições de competir de igual para igual, tem de encarar a realidade sendo realista. O Nova Iguaçu é o objetivo mais factível. Não, eu acho que assim, Breyer, você ficar de fora da decisão do Campeonato Carioca perdendo para o Flamengo, que é o favorito, não é vexame. Agora, você sair da Copa do Brasil para o Nova Iguaçu, no Newton Santos, o jogo é lá porque é mando de campo do Nova Iguaçu. Né? Então, não vai ser em São Januário, é mando de campo do Nova Iguaçu. Então, o Nova Iguaçu levou o jogo para o Newton Santos. Aí seria um vexame. Por mais que a estrutura do Nova Iguaçu é boa, que o Nova Iguaçu ano passado eliminou o Vasco, mas o Vasco é o favorito, o Vasco é o time que a pressão é maior, a responsabilidade maior é em cima do Vasco nesse confronto.